Então, Miorim, Miorim, sua última pergunta, tá? 5 minutos. Faça a pergunta que você quiser. 3 minutos, aproveite ela. Eu vou voltar para a questão do Brasil. E eu vou voltar para a questão do Brasil porque, para mim, ela é muito cara e eu acho que ela reflete bem boa parte das questões e da forma como nós estamos tratando a questão do Brasil. Em termos objetivos, os comunistas defendem ativamente uma revolução comunista. Eles defendem o estabelecimento de um processo de tomada dos meios de produção. Eles defendem que, sob todos os prismas possíveis, a ordem seja tomada à força. Esse processo, que é um processo revolucionário, típico das contradições do nosso tempo, ele deverá se dar com o tanto de violência que for necessária, mas nem um pouco a menos. E aí eu preciso, claro, lembrar dos vários acontecimentos similares ao de 8. Né? Nós tivemos ali, desde tomadas sistemáticas em 2003, por exemplo, e novamente em 2008, quando o Aldo Rebelo era, à época, ministro. Eu tive a oportunidade de perguntar ao Aldo Rebelo sobre isso, né? Nós tivemos tomadas do Congresso por manifestantes, com quebra-quebra generalizado, que quebrou praticamente tudo que havia dentro do Congresso. E nós temos, historicamente, não só a adesão dos black blocs em blocos de esquerda, como a utilização de uma violência política localizada e justificada pelos agentes da esquerda. E aí eu preciso entender exatamente. Se vocês legitimam e autorizam essas questões, e hoje se fala tanto em soberania e lesa pátria para aqueles do 8 de janeiro e para todos os líderes envolvidos nesse processo, você terá esse mesmo tratamento quando nós tivermos um processo revolucionário no Brasil? Será exatamente essa a palavra de ordem que vai expressar como você vai tratar esses manifestantes? Ou eles estarão sobre a mais pura forma democrática e estarão sob o mais puro espírito de mudança? Porque se é esse o caso, na próxima manifestação em que, por exemplo, a CUT vier a quebrar sistematicamente um dos órgãos da República, nós devemos prender automaticamente todos e entregarmos penas do mesmo calibre que Moraes está entregando para eles. Eu gostaria de saber se é esse o caso ou se de fato não. Você mudou a forma de tratar e a partir de hoje você vai tratar todos os eventos de uma forma leve. Você não acredita que eles devem ter esse tipo de punição e os seus organizadores devem ter esse tipo de visão. Por favor. Em primeiro lugar, quem está comandando a ação processual e eventualmente punitiva contra os golpistas do 8 de janeiro e contra Jair Bolsonaro e seus sócios não é a esquerda, né? Mas a esquerda está aplaudindo. O STF, comandado pelo Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes foi ministro do Temer. O Temer chegou à presidência da República num golpe contra Dilma. Antes disso, Alexandre de Moraes foi secretário aqui em São Paulo e depois ministro da Justiça do Temer. Então, quem comanda esse processo repressivo não é a esquerda. Então, isso é importante deixar muito claro. Segundo, você faz paralelos completamente desarrazoados, não é? Mais uma vez, desarrazoados. E trabalha com algo que é uma hipótese totalmente desenquadrada da realidade. Nós temos que debater sobre o que está acontecendo no Brasil, nós temos que discutir a realidade. Qual é a realidade? Houve ou não houve uma tentativa de golpe de Estado fartamente documentada entre 2022 ou 2023? Houve ou não houve concentrações estimuladas por líderes políticos e militares na frente dos quartéis pedindo um golpe de Estado? Houve ou não houve um plano que pretendia virar o jogo e desconhecer o resultado eleitoral, impondo ao país uma nova ditadura que seria iniciada com o assassinato de Lula, de Geraldo Alckmin e de Alexandre de Moraes? Houve ou não houve no dia 8 de janeiro, na esteira desses acontecimentos golpistas, um motim contra as instituições democráticas do país? Esses são fatos, e não são hipóteses. Nós não estamos discutindo uma hipótese. Esses são os fatos reais. E estes fatos reais, eles violam a legalidade.
eles violam as regras democráticas, eles correspondem a um movimento golpista. Movimentos golpistas devem ou não ser investigados, processados, julgados e seus responsáveis punidos. Esse é o tema real. O resto de tudo é conversa para boi dormir. São hipóteses absolutamente especulativas. Diante de uma tentativa de golpe de Estado, como devem se portar as instituições de um Estado democrático? Elas devem considerar normal uma tentativa de golpe de Estado? É normal que um presidente da República, no exercício do seu mandato, desconheça o resultado das urnas e proponha virar o jogo pela força das armas? É algo que a gente tem que aceitar como bacana, é isso mesmo? E passar a mão na cabeça? Nós podemos aceitar isso como normal? Nós podemos aceitar como normal que um setor político, como é o caso do bolsonarismo, se abrace a Donald Trump e a Casa Branca numa chantagem contra o Brasil? Nós podemos achar que isso é razoável, que isso é da normalidade democrática? É evidente que não. Essas são as perguntas que importam. Tentativas golpistas como a que a gente assistiu entre 22 e 23, elas devem ser, à luz da Constituição e da legislação infraconstitucional, essas tentativas têm que ser investigadas, processadas, julgadas e seus responsáveis punidos, respeitado o direito ao devido processo legal, à presunção de inocência e outras garantias previstas na Constituição. No curso desse processo, houve exageros, como eu já disse antes, mas, na essência, o que tem que ser feito está sendo feito. O golpismo tem que ser investigado, julgado e seus responsáveis punidos, à luz da legislação brasileira. Preservadas as garantias constitucionais, mas não se pode deixar barato um comportamento desse tipo, nem o comportamento antidemocrático, nem o comportamento antipatriótico. O comportamento de traição à pátria também precisa ser punido. Essa é a minha resposta. Miorim, fechando o tempo. 2 minutos. Eu vou dizer o seguinte, além de não responder minha pergunta, eu espero que o que você respondeu caiba agora para todos aqueles que, porventura, utilizam não apenas essas expressões, não apenas se colocam como estando em atos preparatórios. Um exemplo, né? O Eduardo Moreira acabou de construir, de conseguir arrecadação para construir um centro em que ele diz que esse centro é voltado a conspirar, onde podemos conspirar, né? Que coisa peculiar. Eu acredito que exatamente essa régua, e eu torço para que exatamente essa régua que você está utilizando seja utilizada contra a esquerda. Eu acredito veementemente que essa não é a medida mais humanitária. Eu acredito veementemente que devemos condenar a agressão aonde ela acontecer. E eu acredito veementemente que aqueles velhos no 8 de janeiro não tinham o poder, a capacidade, e não deveriam poder ser julgados como estando estabelecendo um golpe de Estado. Mas eu quero que esse exato critério seja usado contra a esquerda em todas as ocasiões. E eu vou ser muito sincero, eu acho que os comunistas já foram um pouco melhores. A pátria, na moral, não é algo que deve ser defendido por um comunista que se preste. A noção de que, de alguma forma, as nossas instituições burguesas, o nosso direito burguês e todas aquelas coisas que, de alguma forma, atormentam e destroem o povo brasileiro em cada uma das suas autodeterminações, em cada uma de suas possibilidades livres e autoconcluídas, elas definitivamente indicam muito bem o que eu acho hoje dos comunistas. Vocês precisam voltar a pelo menos falarem em liberdade, a pelo menos voltarem a perceber que o espírito desse brasileiro, do homem dos nossos tempos, é profundamente livre. Senão vocês vão ficar enterrados no passado.